Volta aí, Cassiano, cadê você? Cassiano Cesário, que maravilha. Mastercard que a gente ama muito. Boa tarde. Deixa eu só amarrar meu tênis aqui. Bom, pessoal, é muito legal estar com vocês aqui. A ideia hoje é a gente falar sobre o tema de inteligência artificial, mais precisamente Agent e-commerce. Eu vou falar um pouquinho sobre o ponto de vista de pagamentos e eu vou chamar aqui para falar comigo o Cesário Martins, que é o CEO da Zup, sócio do iFood, para falar um pouquinho de inteligência artificial na prática. Mas antes do Cesário falar um pouquinho aqui, eu fazer algumas perguntas para ele dizer como é que o iFood está vendo o Agent e-commerce na prática. Eu queria primeiro dizer que a Mastercard está muito mais próxima do varejo que muitas pessoas aqui conhecem, né? A gente tem uma área de serviços que tem soluções de consultoria, de programa de fidelidade, agentes de inteligência artificial para personalização de ofertas. Então, a gente tem cada vez mais se aproximado do varejo e a NRF já é um evento que a gente participa há algum tempo. Ontem a gente recebeu mais de 300 pessoas no nosso Tech Hub e aqui fica o convite para vocês virem com a gente no ano que vem. Para aquecer um pouquinho, deixa eu pegar só o pointer. Vou fazer uma introdução rapidinha do que é a inteligência artificial e o Agent e-commerce do ponto de vista de pagamentos. Tá? Então, acho que a gente aqui como Mastercard tem uma ideia muito boa de o que tem que ser o pagamento. Ele tem que ser sempre simples, seguro e fácil para o cliente. E não importa o canal, né? A gente aqui no mundo físico, acho que boa parte de vocês aqui começaram, pelo menos, ou tem lojas, né, estão dentro do mundo físico, vocês podem dizer que a mudança que aconteceu quando a tecnologia de senha e de chip chegou para a segurança do negócio do varejo, do pagamento. E hoje em dia, o contactless, que já é 70% das transações no mundo físico, facilitou muito a vida dos consumidores. Quem aqui não acha que pagar por aproximação é a coisa mais fácil que tem? Se você lembrar de da onde a gente saiu, que era até o reco-reco, não sei quem lembra dessa época, é muito, muito simples. E a nossa visão é essa, não importa se a gente está no mundo físico ou no e-commerce, ou eu vou falar um pouquinho sobre o futuro do comércio agêntico. No mundo digital, a gente tem investido bastante para ter a mesma experiência de aproximação no e-commerce, baseada basicamente em 3 grandes tecnologias. A primeira é a tokenização, que é uma tecnologia que já existe há muito tempo, que é basicamente a gente vai tirar todas as credenciais de cartões, os números de cartões do e-commerce. Segundo ponto é a autenticação, é o click to pay. A gente vai pagar, e muitos dos sites já funcionam assim no Brasil, você vai simplesmente pagar com um clique. Se vocês acessarem, por exemplo, o site da Simpla para comprar um ingresso, a gente já tem essa tecnologia implementada. E o terceiro aspecto é a questão da biometria. Então, a gente vai autenticar, e já começamos a autenticar as transações de maneira biométrica. Isso tudo através de tecnologia de pesquisa, que é uma tecnologia super desenvolvida. Então, a gente tem, com esses 3 pontos, a visão de, até 2030, acabar com as senhas. E por que isso é importante? Porque isso é o que vai dar base, porque a gente vai falar hoje, do Agent e-commerce. Com essas tecnologias que a gente vai ajudar o Agent e-commerce a ser bem fluido, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Para a gente chegar no Agent e-commerce, acho que esse slide é bem legal para mostrar como a tecnologia está evoluindo muito rapidamente. O ChatGPT demorou apenas 2 anos para atingir 25% da população americana. E quando a gente compara o GPT com outras tecnologias como a internet, que demorou 7 anos, e o próprio smartphone, que demorou 3 anos, dá para a gente ver a dimensão que a inteligência artificial chegou. Então, a inteligência artificial já é uma realidade. Mas mais do que a velocidade de adoção, também gosto de mostrar esse dado aqui. Hoje, o GPT tem mais de 800 milhões de usuários ativos e 1 trilhão de consultas ano. Alguém tem ideia de quantas consultas são feitas no Google por ano? São 5 a 6 trilhões.
Só que o Google existe há quanto tempo já? E há quanto tempo o Google já é uma ferramenta relevante nas nossas vidas? Então, gente, acho que a mensagem aqui é: o agente e-commerce está mais perto do que a gente imagina. E o que a gente vê de casos de uso de inteligência artificial? Acho que hoje todo mundo aqui está bem familiarizado com o que a gente está chamando aqui de Copilot, né? Que é o agente artificial como uma ferramenta nossa para planejar uma viagem, para fazer uma busca mais profunda na internet, para ajudar a escrever um texto. Então, a gente aqui está falando dos LLMs, né, dos agentes como o GPT, que muitos de vocês já devem utilizar. Eu acho que um outro caso de uso bem interessante para varejo são os assistentes virtuais, e a gente tem uma solução dessa que usa inteligência artificial generativa. Então, hoje no site da C&A e no aplicativo da C&A, lá no Brasil, se vocês entrarem, o assistente de moda virtual é nosso. O que esse assistente de moda virtual faz? Ele entende contexto, ele até linguagem coloquial para ajudar a criar uma experiência mais personalizada para o cliente. Então, por exemplo, se eu tenho um casamento na praia, eu vou entrar no site da C&A para comprar uma roupa, eu não preciso mais colocar camisa de linho e fazer essa busca. Eu simplesmente coloco: tem um casamento na praia, qual que é a sua recomendação de look? E o assistente vai ajudar a navegar todos os SKUs para me ajudar a montar esse look e fazer a compra. Mas qual que é a próxima fronteira, né? É a evolução da inteligência artificial como um auxílio, como um copiloto, para o que a gente está chamando de comércio agêntico, né? O agente e-commerce, que é quando, literalmente, a inteligência artificial faz uma compra em nome do consumidor. E aí, acho que a gente já vê alguns casos de usos, principalmente aqui no Brasil, acontecerem, né, onde vai desde o básico, que é o comprar, que é finalizar uma compra, fazer o pagamento, e eu vou dar um exemplo, mas a gente vê que tem um roadmap de diversos outros casos de uso pela frente. Por exemplo, compra assistida. Então, imagina que eu quero comprar uma passagem aérea, só que eu quero comprar uma passagem São Paulo-Rio, num determinado horário, mas só quando bater R$600, que eu vi que é o preço da promoção. Então, isso é uma compra diferida. Então, eu vou colocar lá para a inteligência artificial fazer essa compra apenas quando a passagem atingir um determinado valor. É muito parecido com quem aqui compra ações, que você coloca lá o valor de compra da ação e quando a ação chega naquele valor, o seu assistente faz a compra, né? Então, isso aqui é algo que já está sendo testado aqui nos Estados Unidos. O Google tem o Gemini já começando a olhar isso. E por último, que é onde a gente acha que vai chegar, é o que eu estou chamando aqui de compra avançada, que é quando o assistente entende as minhas necessidades, me conhece tão bem, e ele vai comprar automaticamente algo sem eu nem mesmo pedir ou perceber. Então, pensa numa assinatura. Então, eu sou uma pessoa que gosta, por exemplo, de filme de ficção científica. E é lançado um canal que passa filmes de ficção científica. O agente simplesmente vai lá, entender que existe esse canal e vai assinar por mim e só vai me avisar: olha, agora tem um canal novo que eu acho que faz sentido para você. Então, é esse o tamanho da revolução que a gente acredita que a gente vai passar. E hoje em dia, eu vou dar um exemplo do que tem nos Estados Unidos, que é a primeira parte, que é a etapa de compra. Todo mundo aqui, não sei se todo mundo conhece o Perplexity, que é um agente como o GPT. Então, vou mostrar para vocês aqui uma demo, né, que é uma transação que acontece aqui nos Estados Unidos. Então, imagina ali que eu tenho um aplicativo do Perplexity e eu quero ter um cachorro grande que baba muito e eu quero comprar um brinquedo para ele. Então, eu ponho no prompt o que eu quero buscar. O meu cachorro tem esse perfil e eu quero comprar um brinquedo para ele. O assistente vai na internet, busca o produto mais adequado para esse tipo de cachorro, e traz para você, e traz para mim as opções. Eu seleciono qual eu quero comprar e o cartão que eu já cadastrei dentro do aplicativo do Perplexity, ele já está lá, ele usa a tecnologia que existe hoje do Click to Pay ou do Card on File e faz a compra. O que aconteceu nessa compra, então? O agente, ele fez toda a busca na internet. Então, imagina que ele abriu várias janelas de browsers para achar os produtos e trazer para mim. Aí ele extraiu as informações, reviews e tudo mais e trouxe para mim a melhor opção no ponto de vista dele e eu acabei escolhendo. Então, ainda é uma compra semi-autônoma.
E por último, ele usou o cartão que estava cadastrado lá no site, no agente do Perplexity. Qual que é o grande problema dessa transação? Nem o banco, nem o estabelecimento, o varejo, o marketplace, sabem que aquela transação foi feita por um agente. E se o agente comprar o produto errado, o que acontece? Esse, para a gente, é o principal desafio do agente e-commerce, né? A tecnologia já existe, ou boa parte dela já existe. O problema é que a gente vai ter que passar por uma série de regras, governanças e gerenciar o ecossistema como um todo para isso realmente funcionar. E a gente da Mastercard está criando, né, o que a gente chama de Agent Pay, que é toda essa infraestrutura para apoiar o comércio agêntico. E basicamente que é para facilitar e trazer confiança, porque a gente sabe que esse negócio é confiança. Não sei quem lembra que quando lançou o e-commerce lá décadas atrás, as pessoas tinham medo de colocar o cartão num site para fazer uma compra. Lembram disso? Vai ser a mesma coisa com a gente. Então a gente está aqui para construir confiança para esse novo modelo que é o agente e-commerce. E que passa? E para construir essa confiança, a gente tem 3 grandes pilares do nosso programa. O primeiro é o conhecer o agente, o segundo é criar padrões das interfaces e o último é entender a real intenção e consentimento do comprador. O que é isso rapidamente? O conhecer o agente é muito parecido com o que a gente hoje chama do Know Your Client, né? Aqui vocês devem ter vários processos de compliance para entender quem é aquele cliente que está comprando. Aqui é a mesma coisa. A gente já está trabalhando com bancos, com orquestradores, com empresas de AI e até com alguns varejistas para tokenizar esses agentes. Ou seja, a gente vai garantir que aquele agente é um agente que está próprio para fazer uma compra. Isso também vai ajudar no segundo ponto, que é as interfaces. Por quê? Imagina que a compra de um agente, quando o agente for começar a buscar nos sites das empresas, nos sites de vocês, muitos deles vão ter um comportamento muito parecido com um bot de fraude. Então, como é que você entende que aquele agente é um agente que realmente está autorizado e pode fazer uma compra? Então, é isso que a gente está trabalhando no primeiro pilar, criando regras e padrões, tokenização, criando esse token de agente e para dar visibilidade para todo o ecossistema. O segundo pilar é a questão de padrão de interface. E aqui é muito importante, porque acho que é o que afeta mais o varejista. Como é que você, varejo, vai ficar visível àquele agente? Isso já aconteceu muito quando o e-commerce começou e migrou para o aplicativo. Os varejistas tiveram que se adaptar à mudança da compra pelo site para a compra pelo aplicativo. E a gente entende que vai ser a mesma coisa. Então aqui, um ponto importante vai ser os dados. O varejo vai ter que disponibilizar ainda mais dados de maneira mais fácil e transparente para os bots, para os agentes encontrarem esses dados para considerarem na compra. E aqui entra toda a questão de, por exemplo, política de reembolso, política de pontos de programa de fidelidade. Tudo isso é algo que tem que ser considerado por vocês. E o terceiro e último é a questão de consentimento e intenção de compra. Então, imagina que hoje, quando a gente faz uma compra, a gente valida o valor e o local da transação. Praticamente isso. Eu não sei se a pessoa está comprando uma bicicleta vermelha ou uma bicicleta verde, uma camisa número 40 ou número 42. E numa compra agêntica, isso vai ser muito importante, porque eu não posso apenas validar o valor, eu preciso validar que o agente tem a autorização, o consentimento do consumidor para fazer essa compra. E eu só consigo fazer isso se eu garantir que todos os dados dessa compra vão estar visíveis. Então, basicamente, esses são os pilares, é assim que a gente está trabalhando a infraestrutura. Eu vou só colocar aqui... Opa! Só vou passar aqui rapidinho o que seria uma compra nesse formato que a gente está falando. Então, vocês vão ver aqui, basicamente, Opa, vou voltar aqui que foi. Eu quero comprar uma bicicleta para o meu filho, então eu ponho lá o prompt pro... Não está indo. Ops. Vamos ver se está com delay. Não. Bom,
deixa então para depois, mas basicamente o que eu ia mostrar para vocês era, a compra ia acontecer da seguinte maneira, o agente busca o produto, traz as opções, então dentro dos padrões do pedido do consumidor, a autenticação vai ser por biometria, ou seja, tudo que a gente está falando aqui são tecnologias que já existem, e acho que esse é o ponto importante. Agora, o que vai ser fundamental é toda a parte de governança e dados. Como é que o varejo vai passar dados para os bancos emissores para eles aprovarem, como é que o varejo vai disponibilizar dados para os agentes olharem esses dados. Mas isso tudo parece muita teoria, por isso que eu chamei o Cesário. O Cesário Martins, ele é o CEO da Zup, sócio do iFood, e a ideia é um bate-papo rápido para ele contar um pouco o que é o AI hoje na prática lá no Brasil. E acho que, como vocês sabem, o iFood é um dos líderes nesse assunto no mercado brasileiro. Cesário, obrigado aí mais uma vez por participar aqui do nosso painel. Queria começar acho que pelo básico mesmo, de uma maneira ampla, né? Qual que é o impacto que você vê da inteligência artificial hoje? Falando em tudo isso alguns casos que eu mostrei, mas o que você tem visto no Brasil e em outros lugares, o que é o impacto que você já vê no dia a dia do negócio do iFood? Bom, pessoal, eu queria começar aqui com o Wake Up Call. Então, a empresa que não tem ainda hoje, claro, definido sua estratégia de inteligência artificial, ela está atrasada e vai ser atropelada. E não estou falando de visão mundo, visão Estados Unidos, não. Estou falando de visão Brasil. E isso acontece por duas razões muito simples. A primeira, você falou aqui. O mundo, ele muda cada vez mais rápido. É muito rápido. Há 3 anos atrás, essa tecnologia não existia. Hoje em dia, já é difícil a gente viver sem ela. E o segundo ponto. O ser humano nunca viu uma revolução do que está acontecendo agora. A inteligência está sendo comoditizada e está cada vez mais barato você trazer a inteligência para qualquer lugar. Então, nós estamos acostumados ao ser humano ser o dono da inteligência. E agora tem máquinas que são mais capazes, inclusive, que a gente. Então, wake up call, pessoal. Se você não tem uma visão clara de como a inteligência artificial vai impactar a sua empresa, você está atrasado e você vai ser atropelado. E daí a principal pergunta é, qual que é a barreira? Porque todo mundo sabe disso, não estou falando novidade. Qual a barreira para trazer inteligência artificial para dentro das nossas empresas? E a barreira é cultural. Não é uma barreira tecnológica, não é uma barreira de processo, é uma barreira de cultura. E nesse momento, a cultura de cada uma das nossas empresas está sendo desafiada no potencial de transformação. A cultura que vai vencer é aquela cultura que se transforma e se adapta. E agora, mais do que nunca. E quando a gente olha para dentro do iFood, como a gente se prepara para essa grande transformação? Onde que a inteligência artificial impacta uma empresa como a iFood, que é uma empresa de tecnologia? E são basicamente duas coisas. Primeiro, a inteligência artificial muda totalmente a forma como a gente opera. E segundo, ela muda a forma como a gente interage com nossos clientes. Vou falar um pouco, então, como que a gente se prepara para esse momento em que a gente está mudando a forma de operar. E a gente está no momento de aprendizado. Como é que a gente traz isso para dentro do iFood? Primeiro, a gente traz uma meta. A meta é a seguinte. A gente está implementando um agente para cada funcionário do iFood. Então, cada funcionário do iFood tem uma obrigação de colocar um agente no seu dia a dia de trabalho. O iFood tem 8.000 funcionários. Então, a nossa meta é chegar no final desse ano fiscal com 8.000 agentes. A gente já está com mais de 5.000 agentes. E o que é interessante de pensar nesse tipo de meta é que não é uma meta de qualidade, é uma meta de quantidade. Mas quantidade agora é importante, porque ela democratiza. Quando você fala que todo funcionário tem que criar um agente, quer dizer que esse funcionário tem que saber como criar esse agente. Então, é um momento importante de aprendizado para a empresa como um todo. E a outra coisa que é importante, quando a gente fala de quantidade,
é que quando a gente fala que cada funcionário tem que ter um agente, o agente ele permeia toda a empresa. Então, o time de marketing vai ter agente? Vai. O time de contabilidade vai ter? Vai. O time de finanças também. O time de logística, o time de operações, o time de vendas, o time de TI. Todo mundo tem que ter um agente. E depois a gente fala de qualidade. Mas esse é um momento importante para a gente entender onde e quais são os agentes que realmente fazem impacto. E daí falando agora no segundo ponto, que é a forma como a gente interage com os nossos clientes. Pessoal, a realidade é que a interface mudou. Mudou já, não é que está mudando, mudou. Primeiro foi o mundo físico, internet, mobile, e agora a interface é uma interface conversacional. As pessoas demandam conveniência. Essa interface ela é mais conveniente. Então, ou você pode mudar, brigar e falar que, puta, eu quero que o mundo seja do meu jeito, ou você encara a realidade e muda junto com a interface. Legal, impressionante. 8.000 agentes, esse é o... Incrível, realmente é uma transformação muito grande e como você falou, acho que depende muito da cultura, né? Acho que esse é o ponto principal. Agora, os agentes que estão construindo, acho que está mais no, pegando aqui o que eu falei, está mais na questão do que eu chamei de copilot, né? Dos agentes auxiliando processos, atividades, enfim. Como é que você vê essa mudança grande para o agente e-commerce, né? Que é quando os agentes conseguem realmente realizar uma transação em nome do consumidor? Vocês já estão com isso bem mapeado, avançado? O que são os desafios? O que você acha que você pode dividir com a gente também do que vocês já estão implementando? Assim, a jornada conversacional acontece em um agente. E tem dois tipos de agentes. Agentes proprietários. Esses agentes são agentes construídos internos em que a gente interage com nossos clientes nos nossos canais digitais que a gente controla. Pode ser dentro do nosso aplicativo, dentro do nosso site, dentro do nosso WhatsApp, mas são canais que a gente controla. E tem o segundo tipo de agente, que é um agente que a gente não controla, é um agente terceiro. Então, a gente tem que estar muito bem preparado para trazer a experiência de compra para todos os agentes que vão permear nosso ecossistema. E como que a gente está se preparando para isso? A gente constrói uma plataforma baseada em Legos. É um leguinho, né? Então, são pedaços, ela é tudo plataformizável. Então, vou pegar o exemplo aqui do que vocês estão construindo na Mastercard sobre a infra específica para a gente conectar os agentes, né? A verdade é que, em cima do que vocês estão construindo, ainda tem outra parte, que é, cara, como é que a gente transforma isso em jornada? Então, você comentou dos desafios de pegar o impulso que o usuário está dando no agente, as informações da compra. Então, tudo isso tem que ser muito bem plataformizado. Então, essa é a primeira parte que a gente constrói muito bem. Por quê? Porque, cara, tem um monte de agente. Tem um monte de protocolo diferente. Tem um monte de regra que está chegando. Então, quando a gente pensa nesse ecossistema, esse ecossistema está evoluindo, como todo ecossistema de pagamento, está evoluindo através de Legos, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente resolve. E, com isso, a gente permite trazer o portfólio, por exemplo, do iFood, para esses agentes que estão no meio do mundo. Um ChatGPT da vida, um Gemini e todas essas plataformas de LLM que as pessoas estão utilizando essa interface conversacional. Então, essa é a primeira parte assim que a gente resolve. E daí, quando a gente pensa na segunda parte, que são esses agentes que a gente controla, a gente tem que ir um pouco mais fundo no stack. E a gente, como empresa de tecnologia, a gente pensa assim, cara, como é que a gente vai se diferenciar nesse jogo? Tendo tecnologia proprietária. Então, a gente não utiliza, nos nossos agentes, uma plataforma de LLM, né, dessas plataformas agentes de um terceiro. Por exemplo, a gente não usa um ChatGPT. Na verdade, a gente cria o nosso próprio modelo. Nosso modelo chama-se Large Commerce Model, é um LCM. O que é que a gente faz? A gente pega os parâmetros
de uma grande Large Language Model e treina ele com os dados proprietários que a gente tem dos clientes. Isso é importante porque grande parte da experiência conversacional é uma experiência de recomendação. É uma experiência de falar, cara, aquele cliente eu conheço ele, eu sei que ele é. Eu sei que tipo de comida que ele quer. Eu sei onde ele mora. Eu sei já todo o histórico dele em compra de farmácia, de supermercado, de pet, de shopping. Sei tudo, né? Então, quando a gente vai dar uma recomendação, não é um chute, né? Ele é uma recomendação firme, baseado no que o nosso modelo ele foi criado. E daí a gente, como empresa de tecnologia, a gente decide ir muito fundo no stack, porque a gente acredita que essa é a forma de ganhar esse jogo. Legal. E fala um pouquinho para a gente, não sei se todo mundo também conhece, qual é o papel da Zup dentro desse ecossistema do iFood, dentro desse contexto de AI. Eu acho que essa pode ser um comentário legal para todo mundo entender. A Zup é a Fintech as a Service do iFood. Então imagina que a gente é a infra onde tudo acontece. E grande parte do nosso papel dentro do grupo é comercializar todas as inovações que a gente faz para o nosso ecossistema, para outros ecossistemas. Então a gente vê muito esse conceito de inovação de dentro para fora. Vou pegar esse exemplo do Agêntico, né? A gente desenvolve o nosso Large Commerce Model, a gente desenvolve as nossas conexões com todos os agentes de LLMs que existem. O que é que a gente faz na Zup? A gente pega isso e a gente prepara para outros ecossistemas, outras empresas de tecnologia, outros varejos, empresas grandes, enterprise, utilizarem essas tecnologias para impulsionar o ecossistema deles. E eu acho que a gente está num momento super legal de agente, porque a gente está, nesse momento, procurando parceiros para falar o seguinte, olha, a nossa tecnologia está sendo amadurecida dentro do grupo. Mas a gente está no momento de ter parceiros para testar essas tecnologias. Então, a Zup, como o iFood, a gente faz parte do grupo da Prosus, né? Então, Decolar faz parte do nosso grupo, já está começando a testar. OLX, Simples, então são empresas dentro do grupo. Então, a gente está começando, além dessas empresas do grupo, a gente abrir a porta para outros parceiros que falam o seguinte, cara, acredito nesse caminho, acredito nessa tecnologia, vamos junto construir que esse é o futuro. Legal. E para finalizar, o que você acha que todo mundo que está aqui deveria pensar, né, sobre esse tema de Agent e-commerce? Acho que vai ter muita conversa durante a NRF, acho que todo mundo vai fazer um download, né, dessas informações, mas o que vocês que estão até bem avançados nesse assunto, o que você acha que o pessoal tinha que sair daqui e voltar para o Brasil e falar, olha, preciso começar a fazer isso aqui na minha empresa? Pessoal, se vocês estão olhando inteligência artificial, estão balançando a cabeça, estão falando, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Mas vocês estão voltando para as empresas de vocês e não fazendo nada, ou não fazendo coisas grandes, de novo, vocês vão ser atropelados. Então, eu acho que tem muita coisa que vai acontecer. A gente, dentro do iFood, dentro da Zup, a gente entende que essa é a grande mudança que vai acontecer nos próximos anos. E, assim, quem tiver interessado em ir fundo nesse assunto de agente e-commerce, chama a gente, conta a gente. Eu vou estar aqui mais tarde, o Jaime do time da Zup também vai estar aqui, a Patrícia também do nosso time está aqui. Não esperem o mundo passar na frente de vocês, porque vai ser muito mais rápido que qualquer outra coisa que o ser humano já viu. É isso. Obrigado pessoal.